Bom, o próximo exercício que a gente vai dar uma olhada é o seguinte. Em um recipiente isolado, 250 gramas de gelo a 0 graus Celsius são adicionados a 600 gramas de água a 18 graus Celsius. Dados que o calor específico da água é de 4.189 joules por quilograma por grau Celsius, o calor específico do gelo é de 2.220 joules por quilograma por grau Celsius, e o calor latente de fusão da água é de 3,33 vezes 10 elevado a 5 joules por quilograma. A primeira pergunta é: qual a temperatura final do sistema? Bom, o que a gente está fazendo aqui? Esse é um exercício que envolve tanto aquecimento, resfriamento, quanto mudança de fase, no caso do gelo, água. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que nesse sistema cujo recipiente está isolado, não há perda de calor. Ou seja, o calor que a água vai perder ao se resfriar vai ser o calor que o gelo vai ganhar para se aquecer. Nesse caso, como ele já está a 0 graus Celsius, vai ser o calor que ele vai usar para derreter. Então, o que a gente tem que fazer é observar qual que é a relação das trocas de energia. A quantidade de calor que o gelo vai ganhar, mais a quantidade de calor que a água vai perder, a água que já está no estado líquido, nesse caso a 18 graus Celsius, vai dar zero. Não vai ter perda de energia para o ambiente e nem vai se receber energia do ambiente. O gelo vai ganhar calor, vai ser uma quantidade positiva de energia, já a água vai perder calor. Ela vai ser resfriada quando o gelo for colocado nela. Então, a pergunta, qual é a temperatura final do sistema, a gente tem que entender primeiro essa organização. Bom, vamos lá. A água vai perder calor e o gelo vai ganhar calor. Bom, vamos lá. Qual que seria a quantidade de calor necessária para derreter todo o gelo? Bom, essa, para derreter o gelo, é mudança de fase. Então, a quantidade de calor necessária para isso vai ser o calor latente de fusão da água vezes a massa de água. Então, a quantidade de calor necessária para derreter todo o gelo vai ser o calor latente de fusão do gelo, que é 3,33 vezes 10 elevado a 5 joules por quilograma, vezes a massa de gelo, que é de 250 gramas, ou 0,25 quilograma. Então, a quantidade de calor necessária para derreter todo o gelo é de 8,33 vezes 10 elevado a 4 joules. Algo em torno, então, de 83.000 joules. Bom, se isso aqui é o calor necessário para derreter todo o gelo. Derreter o gelo. Bom, de onde é que vai vir esse calor que possivelmente vai derreter o gelo? Vai vir da água. A água vai se aquecer, vai se resfriar, perdão. O resfriamento da água é que vai gerar esse calor. Bom, a primeira coisa, a água vai se resfriar somente até 0 graus Celsius, certo? Bom, qual que é a quantidade de calor, então, que a água perde? Esses 600 gramas de água perde para chegar até a temperatura 0 graus Celsius. Bom, para resfriar a água, a quantidade de calor vai ser o calor específico da massa, vezes a massa de água, vezes a variação da temperatura da água. Que eu usei um ΔT, poderia ser um ΔT também. A quantidade de calor, então, que a água vai perder ao se resfriar vai ser 4.189 joules por quilograma por grau Celsius, vezes a massa de água,
em quilograma, uma vez que a nossa unidade de calor específico está em quilograma, vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura aqui, se a temperatura final, a água vai chegar a 0 graus Celsius, menos a temperatura inicial da água, que era 18 graus Celsius. Então, a quantidade de calor aqui envolvida para resfriar a água vai ser de menos 4,52 vezes 10 elevado a 4 joules. Ou seja, a água perde 4,52 vezes 10 elevado a 4 joules para ser resfriada desde 18 graus Celsius até 0 graus Celsius. Bom, acontece o seguinte, essa quantidade de calor não é suficiente para derreter o gelo todo. Então, ela vai perder toda essa quantidade de energia e não vai ser suficiente para derreter o gelo todo. Portanto, a temperatura final do sistema vai ser 0 graus Celsius. A água foi toda resfriada até 0 graus Celsius. Esse calor foi todo utilizado para derreter gelo e não foi suficiente para derreter tudo. E mesmo quando se tivesse derretido todos os 250, fosse exatamente essa quantidade, a temperatura teria continuado 0 graus Celsius, uma vez que a mudança de fase não altera a temperatura. Bom, já a letra B, sabendo dessa resposta, pergunta qual é a quantidade de gelo que permanece no sistema. Então, para resfriar a água, eu usei essa determinada quantidade de calor, mas não foi suficiente para derreter todos os 250 gramas de gelo. Então, quanto gelo sobra? Bom, para isso, a quantidade de calor vai ser o calor latente vezes a massa de gelo, né? A massa original de gelo. Essa quantidade de calor aqui é o que vai ser usado para derreter o gelo. Então, eu quero ver o quanto de gelo eu consigo derreter. Quanto de energia eu tenho disponível para isso? Toda essa energia aqui. Essa energia que a água vai perder ao se resfriar. Então, 4,52 vezes 10 elevado a 4 joules vai ser igual ao calor latente de fusão, que é de 3,33 vezes 10 elevado a 4 joules, vezes a massa por quilograma, vezes a massa de gelo. Então, a massa de gelo que vai ser derretida, que vai mudar de fase, vai valer 136 gramas. Isso vai ser a quantidade de gelo que vai derreter. Se a massa total de gelo original era de 250 gramas, se 136 gramas derreteram, então no final eu vou ter 114 gramas de gelo. Ok? Beleza.